Neste vídeo nós vamos estudar porcentagem como razão com denominador igual a 100, ou seja, a comparação de um valor tendo como referência o valor 100. Também calcularemos a porcentagem de um número em relação ao outro por meio da divisão entre eles, entre o numerador e o denominador da fração composta por esses números. A essência da porcentagem é o número 100. Tanto é que o 100 está dentro da palavra porcentagem. Porcentagem, por 100. Então, falou em porcentagem, a gente se remete ao valor 100. Por exemplo, 5%. O que significa 5%? Olha, o cento é o valor 100. Então, 5% é a relação do valor 5 em relação ao número 100. 5%. 5 por 100. A representação disso é 5 e este símbolo, que é o símbolo de porcentagem. Esse símbolo de porcentagem remete ao número 100 que estava aqui embaixo. Então, para eu representar uma porcentagem, eu poderia representar desta forma, mas nós fazemos de forma mais resumida, escrevendo desse jeito. Quando eu vejo o número 5 e esse símbolo, logo eu devo pensar que é 5 em relação a 100. Onde vemos a palavra cento? Normalmente quando compramos salgadinhos para a festa. A gente compra 1 cento de salgadinho, 2 centos de salgadinho. O cento significa 100. 1 cento de salgadinho, ou seja, uma bandeja com 100 salgadinhos, e vou comer 1, 2, 3, 4, 5. Qual a porcentagem de salgadinho que eu comi? Comi 5 em um total de 100. Então, eu comi 5 por 100, 5%. Olha como é simples a porcentagem. Uma outra situação. Aqui eu tenho o cento de salgadinho e quero saber qual a porcentagem de croquetes em relação ao total de salgadinhos que está na bandeja, que são 100 salgadinhos. O primeiro passo é contar quantos croquetes eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 25. Então eu tenho 25 salgadinhos num total de 100. Como eu calculo a porcentagem? 25 num total de 100 salgadinhos. 25 por 100, 25%. Portanto, eu tenho 25% de croquetes nesta bandeja. Vejamos a seguinte situação. Uma pessoa encomendou para uma doceira que a cada 50 doces que ela fizesse, 3 deveria ser de beijinho. Então, cada 50 doces, 3 beijinhos. Temos a seguinte relação. Cada 50 doces, 3 beijinhos. A pergunta é, qual a porcentagem de beijinho em relação ao total de doce na bandeja? Ou seja, qual a porcentagem de 3 em relação a 50? Tempo para você pensar. Então, o que eu quero saber, quantos por cento 3 representa em relação aos 50? A gente viu que porcentagem é sempre uma comparação com o número 100. E aqui não é o número 100, aqui é o número 50. Então, como resolver esse problema? Pensa assim, se numa bandeja eu tenho 50 doces e 3 são beijinhos, se eu tivesse 100 doces, quantos beijinhos eu deveria ter? 100 doces, 50 aqui, mais 50. Se aqui eu tenho 3, aqui também tenho 3. Então, se a cada 50 doces eu tenho 3 beijinhos, a cada 100 doces eu tenho que ter 6 beijinhos. Assim, eu chego à seguinte conclusão, que 3 sobre 50 é equivalente a 6 sobre 100. Equivalente significa que tem o mesmo valor
apesar de ser escrito de outra forma. Então, 3 sobre 50 é equivalente a 6 sobre 100. 6 sobre 100 é o mesmo que 6%, e que se representa desta forma. Assim, chegamos à seguinte conclusão, que 3 em relação aos 50 é o mesmo que 6 em relação a 100, que significa 6%. Voltando à pergunta inicial, qual a porcentagem de beijinho em relação aos 50 doces da bandeja? 6%. Então a pessoa encomendou 6% de beijinhos. Do total de doces que fossem feitos, não importa quantos, 6% deveria ser de beijinho. Se você não lembra o que são frações equivalentes, procure no canal que temos um vídeo só sobre isso. Vamos fazer de uma outra forma sem duas figuras, só com a fração. Então, eu tenho aqui 50 doces, 3 beijinhos. Eu quero transformar isso em porcentagem. Porcentagem é uma fração que tem 100 no denominador. Então, se aqui eu tenho 50, eu preciso ter 100. Então, eu penso, qual o número vezes 50 que tem 100 como resultado? É o 2. Se eu multiplicar o denominador por 2, o numerador tem que multiplicar por 2 também, por causa da fração equivalente. Então, isso produz 6 por 100, que é 6%. Portanto, de forma bem simples, 3 significa 6% de 50. Está aí, feito. Temos uma outra forma de resolver esse problema também. Se eu não quero usar a ideia de frações equivalentes, eu posso dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, 3 dividido por 50. 3 dividido por 50 é 0,06. 0,06, a gente lê 6 centésimos. 6 centésimos é 6 sobre 100. 6 sobre 100 é 6%. Então, temos duas formas de resolver esse problema. Ou pela fração equivalente, ou dividindo o numerador pelo denominador. Esse número aqui, 6 centésimos, é o mesmo que 6%. Vamos resolver esse problema. Em um hospital foi feito o teste para o coronavírus com 25 pacientes, dos quais 7 testaram positivo para o Covid-19, ou seja, 7 pessoas das 25 estavam contaminadas. A pergunta é, qual a porcentagem das pessoas contaminadas? Ou melhor, qual a porcentagem do número 7 em relação ao número 25? Enquanto você pensa, proteja-se para que o coronavírus não te ataque. Vamos resolver então? 7 em relação a 25. Então eu pego 7 sobre 25. Para eu chegar numa porcentagem, eu tenho que ter uma fração com denominador 100. Então, qual é o número vezes 25 que tem 100 como resultado? É o número 4. Se eu multiplicar o denominador por 4, para que a fração seja equivalente, devo multiplicar o numerador por 4 também. Então, eu tenho 7 vezes 4, 28. 25 vezes 4, 100. Portanto, 7 sobre 25 é equivalente a 28 sobre 100. 28 sobre 100 é o mesmo que 28 por 100, 28%. Portanto, 7 representa 28% de 25. Nesse hospital, havia 28% de pacientes contaminados. Uma outra forma de resolver esse problema é eu pegar o 7 e dividir pelo 25, como fizemos anteriormente. 7 dividido por 25. Como o 7 é menor que 25, a gente coloca um 0, e um 0 aqui. Agora eu tenho 70 dividido por 25. Dá 2. 2 vezes 25, 50.
para 70 sobram 20. Para entender bem isso aqui, imagine que isso aqui é 70 reais. E aqui vou dividir 70 reais por 25 pessoas. Cada pessoa ganha 2 reais. Se eu tenho 25 pessoas, cada pessoa ganha 2 reais, eu gastei 2 vezes 25, gastei 50 reais. Então ainda sobra 20. Então 70 dividido por 25 dá 2, sobra 20. Quero continuar a conta, então eu coloco um zero aqui e continuo a conta. Agora eu tenho 200 dividido por 25 dá 8. Se eu tenho, imagine que isso aqui fosse 200 reais. 200 reais dividido por 25 pessoas, cada pessoa ganha 8 e não sobra nada, porque 8 vezes 25 dá 200. Então, zero. Então, voltando ao início, 7 dividido por 25 dá 0,28, ou seja, 28 centésimos. 7 dividido por 25 é igual a 28 centésimos. 28 centésimos eu posso escrever na forma fracionária 28 por 100, que é o mesmo que 28%. Então, resolvemos o problema de duas formas diferentes, fração equivalente ou divisão. Quem é o melhor goleiro? Num treino, Grilo defendeu 16 pênaltis, o jogador Grilo, e o jogador alemão defendeu 12 pênaltis. Quem obteve o melhor desempenho? Grilo ou alemão? Perceba que a pergunta aqui não se trata de saber quem fez mais gols, e sim quem teve o melhor desempenho. Quando eu falo desempenho, depende de quantos pênaltis cada um sofreu. Porque se o Grilo sofreu muitos pênaltis, ele tinha que defender muitas vezes. Se o alemão recebeu menos pênaltis, espera-se que ele também defenda menos. Então, para você saber o desempenho do jogador, você precisa saber quantos pênaltis cada um sofreu. Agora sim, olha só, foram cobrados contra o Grilo 64 pênaltis, mas ele defendeu 12. E foram cobrados contra o alemão 30 pênaltis. Desses 30, ele defendeu 12. Agora, eu quero saber quem tem o melhor desempenho na sua opinião, o Grilo ou o alemão? Tempo para você pensar e a gente já faz já já. Escolha um jogador que, na sua opinião, teve o melhor desempenho. Uma forma de resolver esse problema é calculando porcentagem. Qual a porcentagem de pênaltis defendidos pelo Grilo e qual a porcentagem de pênaltis defendido pelo alemão? Então vamos no Grilo. O Grilo defendeu 16 pênaltis, no total de 64 cobrados. Como calcular esta porcentagem? O método da fração equivalente aqui fica muito difícil, porque qual é o número vezes 64 que vai dar 100 aqui para a nova fração equivalente? É difícil porque é um número decimal. Então, eu não vou utilizar o método da fração equivalente, mas vou usar o método da divisão. Pego 16, divido por 64, dá 0,25. 0,25 é o mesmo que 25%. Perceba, ó, 0,25, 25%. Se fosse 0,32, seria 32%. É muito simples esse método. Porcentagem é muito fácil de resolver. Vamos ver o alemão. 12 defesas num total de 30 pênaltis cobrados. Então é 12 sobre 30. Mesmo método, 12 dividido por 30 dá 0,3. O que é 0,3? 3 décimos. 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos, que é 30%. Para entender isso, o que é 3 décimos? Pensa que 3 décimos é 3 10. 3 vezes 10, 30. Então, o alemão teve um desempenho de 30%, ou seja, defendeu 30% dos pênaltis. O Grilo defendeu 25% dos pênaltis. Logo, o alemão teve o melhor desempenho. Perceba que não basta defender mais.
tem que olhar quanto que ele defendeu em relação ao total de pênaltis que foi cobrado contra ele. A porcentagem resolve esse problema, nos ajuda a fazer esta comparação. Para quem esqueceu, vamos lembrar por que 0,3 é igual a 0,30. 0,3 igual a 0,30. O que é 0,3? 3 décimos. E o que é 3 décimos? Que eu vou pegar um inteiro, dividir em 10 partes e pegar 3. 2, 3. Então, isso aqui é 3 sobre 10. E posso escrever na forma fracionária ou na forma decimal 0,3. Ou seja, 3 décimos. Isso aqui eu tenho 30 centésimos. E o que é 30 centésimos? Vou pegar um inteiro e dividir por 100. Daí surge a palavra centésimos, dividido por 100. Um inteiro dividido por 100 e vou pegar 30 partes. A fração que representa esta parte é 30 sobre 100. Na forma decimal, 0,30. Ora, se eu pegar um bolo e comer 30 centésimos, é o mesmo que pegar um bolo e comer 3 décimos. Eu estou comendo a mesma quantidade de bolo. A diferença é que aqui eu tenho 3 pedaços grandes e aqui eu tenho 30 pedaços pequenos. Mas a quantidade de bolo comida é a mesma. Portanto, 0,3, 3 décimos, é igual a 30 centésimos. E tudo isso é igual a 30%. Portanto, 0,3 é 30%, 0,30 também é 30%. Uma outra confusão que as pessoas fazem é achar que 0,3 é a mesma coisa que 3%. Isso não é verdade. 0,3 não é 3%. Acabamos de ver que 0,3 é 3 décimos e 3 décimos é 30% e não 3%. Vejamos. 0,3 igual a 3 sobre 10. 3 décimos. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 10, para obter a fração equivalente com o denominador 100, eu vou obter a fração 30 centésimos. 30 por 100, que é 30%. Portanto, 0,3 está mostrado que é 30% e não 3%. Mas o que é 3%? 3% é 3 por 100. 3 por 100. 3 por 100 é o mesmo que 3%, que a representação decimal é 0,03, que eu leio 3 centésimos. Assim, 0,3 é igual a 30%. E se eu quero escrever 3%, na forma decimal, eu escrevo 0,03. 0,3 corresponde a 30%, 0,03 corresponde a 3%. Então, não confunda. 0,3 não é 3%. 0,3 é 30%. Resumindo, para eu calcular uma porcentagem de um número em relação a outro número, tenho duas formas. Uma é usar fração equivalente, sendo que uma das frações é a fração equivalente com o denominador 100. Uma fração decimal com o denominador 100. Exemplo. 2 representa quantos por cento de 5? Eu tenho que transformar essa fração numa fração equivalente com o denominador 100. A parte de baixo tem que ser 100. Penso assim, qual é o número vezes 5 que dá 100? 20. Multiplico o denominador e o numerador por 20. Tenho 2 vezes 20, 40, 5 vezes 20, 100. Portanto, tenho 40 por 100, 40%. Então, 2 representa 40% de 5. Mas nem sempre isso é simples de fazer. Por exemplo, neste caso, é difícil achar um número vezes 32 que dá 100. Então, eu posso usar o método da divisão. Basta pegar o 24 e dividir por 32. O resultado já é a porcentagem. 0,75. Esse 75 aqui é a porcentagem, porque aqui está escrito 75 centésimos, que é 75 por 100, que é 75%. Esta fração de cima eu também poderia resolver pelo método da divisão. Bastava dividir 2 por 5. 2 dividido por 5 é 0,4. E 0,4 é 40% e não 4%, porque 0,4 é 4 décimos. 4 vezes 10, 40. Veja que porcentagem é muito simples.